Fala galera do On The Clock, bom, André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre o recap da rodada de domingo da NFL, semana número 13. E cara, uma semana interessante, alguns jogos muito legais, mas antes de eu começar, não podemos esquecer que esse vídeo está sendo gravado durante o Sunday Night, tá? Neste momento tá rolando Sunday Night, então não será falado durante este vídeo, mas vamos começar com o primeiro jogo deste domingo entre Chargers 17, 3 Atlanta Falcons, um jogo onde Justin Herbert teve um jogo bem abaixo, Kirk Cousins teve um jogo bem ruim com 4 interceptações, uma pick six, e inclusive era o que eu iria falar sobre a defesa do Chargers. Cara, que defesa física, que defesa boa, que defesa bem montada e que defesa bem chamada. Uma defesa cujo a gente viu causou muitos problemas tanto para o jogo terrestre, não deixando o Bijan Robinson correr, quanto para o Kirk Cousins, que teve sack, teve fumble, teve interceptação, teve pick six, ou seja, essa defesa conseguiu de tudo no jogo de hoje e com isso consegue entregar uma vitória muito boa e muito importante para essa equipe do Chargers, que vai a passos nem largos, nem curtos, passos médios, vamos dizer assim, para os playoffs. Um time que mudou a sua filosofia, tem um jogo mais pragmático, um jogo bem mais, vamos dizer assim, bem mais físico, um jogo que não chama tanta atenção assim para muita gente, mas é um jogo muito eficiente, um jogo que traz a vitória, um jogo bem interessante e que faz com que essa equipe se torne competitiva, algo que a gente não via na equipe do Chargers desde a época de San Diego, depois chegando em Los Angeles, tendo uma equipe assim. Então, cara, foi muito interessante a gente ver essa equipe jogar bem nessa semana de novo em termos defensivos. Ofensivos precisa de alguns ajustes, mas é o que vai acontecer provavelmente na próxima semana e até os playoffs, tá? Bom, dito isso tudo, antes de eu passar para o próximo jogo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E claro, sigam o On The Clock em todas as redes sociais e principalmente vire inscrito, porque vem coisas interessantes aí. E cara, os conteúdos que a gente faz para os inscritos é maravilhoso. Então é isso. Bom, próximo jogo, Indianapolis Colts 25-24 New England Patriots. Um jogo cujo Anthony Richardson fez o jogo ok, não fez nada fora do padrão. Não foi uma partida mirabolante, uma partida que a gente bata a palma e fala, nossa, o Anthony Richardson mudou da água para o vinho. Mas foi uma partida sólida, foi uma partida que não comprometeu. E do outro lado a gente tem um Drake May que jogou bem, mas, cara, uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha sozinha, ela não consegue passar a bola. Brincadeiras à parte com o Drake May, que é o caso dele, né? Ele não tem uma linha ofensiva, apanha. E quando ele consegue encontrar algum recebedor, ele consegue pôr a bola nas mãos desse recebedor. Às vezes o recebedor dropa, né? Como aconteceu algumas vezes nesse jogo. Mas ainda assim é uma partida boa e a gente vê que ele tem talento, que ele tem qualidade. Semana após semana a gente percebe isso. Basta ter uma comissão ao lado dele, não só no time, mas uma comissão que faça com que ele evolua, passa para o próximo passo, né? E aí, bom, a gente olha e vê um time de Indianápolis que vencendo essas partidas, né? Venceu o New York Jets há umas semanas atrás, que é um time fraco da mesma divisão do New England Patriots, vence hoje o Patriots, vai aos poucos indo para os playoffs também, ou sendo aquele time contender a isso e se mantendo vivo, né? Então assim, a gente viu hoje um jogo não muito bom para os fãs de futebol americano, mas a torcida de Indianápolis sai feliz porque, novamente, Anthony Richardson não faz um jogo ruim, faz um jogo sólido. E do outro lado a gente tem o Drake May, que tem um futuro promissor e faz uma partida interessantíssima, tá? Bom, dito isso tudo, vamos para o próximo jogo. Arizona Cardinals 22, Minnesota Vikings 23. Cara, um jogo onde o Kyler Murray foi muito oscilante, muito oscilante, e ele tem a sorte de existir um grande amigo dele que se chama Trey McBride, que é o tight end. Cara, 12 recepções, fez de quase tudo nesse jogo, conseguiu dar sobrevida a esse ataque de Arizona que estava problemático, não estava rendendo no jogo terrestre, não estava rendendo no jogo aéreo, mas ainda assim seu tight end com rotas
curtas e médias, estava conseguindo explorar o campo e fazer com que esse ataque andasse. Do outro lado, a gente tem o Minnesota Vikings, que, cara, a defesa foi novamente o carro-chefe. A gente teve um Sam Darnold com um jogo ok, com um jogo relativamente ok mesmo, sabe? Nada mirabolante, mas também nada ruim. Teve seus momentos interessantes, teve seus momentos ruins, mas quando chama um quarterback de ok, é porque a gente vê que ele não compromete o jogo e faz uma partida consolidada, né? Vamos dizer assim. Não é uma partida oscilante que nem foi do Kyler Murray, mas hoje quem venceu mesmo para o Minnesota Vikings foi a sua defesa, que fez um trabalho também árduo, fez o seu trabalho como deve ser, carregar o piano, fazer o trabalho sujo e causar um desconforto no ataque adversário, fazendo com que seu time vença. E por conta disso, o Minnesota vence a sua partida por 1 ponto e é isso. E bom, vamos para a próxima partida entre Seattle Seahawks 26, New York Jets 21. Assim, respirar fundo, porque o New York Jets é simplesmente um time bizarro, né? Eu vou começar falando por ele porque não tem como, não tem jeito. O New York Jets é um time muito, muito, muito problemático. Ele começa o jogo bem, tem TD de retorno, parece que o ataque vai andar, jogo terrestre funcionando, Aaron Rodgers fazendo uma partida relativamente boa até o halftime. Sai praticamente com quase 3 posses de diferença e aí volta pro halftime, o time simplesmente desanda. Acontece de tudo errado. Tem um drive que tem fumble, é um drive que tem uma falta no mesmo drive. Aí rola uma sequência de erros bizonhos e que parecia um drive que ia morrer pro time de Seattle. E simplesmente Seattle Seahawks se mantém vivo por conta de todos esses erros que acontecem nesse time do New York Jets. E o Jets toma TD e deixa o Seattle Seahawks vivo. E aí assim, o Seattle Seahawks simplesmente começou a botar pontos no placar, um atrás do outro, até o ponto que virou a partida. O New York Jets, após o halftime, ele não pontuou. Então, assim, méritos totais do Seattle Seahawks. Foi um time resiliente, foi um time que mudou o gameplay, tanto ofensivo quanto defensivo, pós o halftime. O Geno Smith começa mal, mas depois termina essa partida fazendo uma partida relativamente boa. Kenneth Walker também não tem uma partida maravilhosa. Seus recebedores, em termos gerais, normalmente eu falo do Smith Ndigba, mas hoje ele também não fez uma partida mirabolante, mas ainda assim tivemos um jogo bem sólido dessa equipe do Seattle Seahawks no geral, cara. E volto a repetir, como o New York Jets é desorganizado, é falta atrás de falta, é falta de 12 homens, seguido de pass interference, seguido de, cara, holding defensivo, assim, a defesa, ela tá um problema. Essa defesa não é mais aquela defesa que vocês conheciam há 2 temporadas atrás, durante 2 temporadas, na verdade. É uma defesa patética, é uma defesa terrível. E quando enfrentar um time organizado como esse de Seattle, acontece isso, né? Toma uma virada bizarra. Dito isso, vamos para o próximo jogo. Houston Texans 20-23, Jacksonville Jaguars. Cara, um jogo onde Trevor Lawrence ele sai com uma lesão de concussão depois de o Azeez Al-Shaair, que é o linebacker do Houston Texans, acertar a cabeça dele. Inclusive o Al-Shaair, ele foi ejetado do jogo, tá? E é isso. Provavelmente vai tomar uma multa nessa semana, porque foi um late hit, claro. Não teve... Ele não tinha começado o movimento de tackle, né? Ele tava aí... Quando ele começa o movimento de tackle, é quando o Trevor Lawrence já tá no chão, já feito o slide e tudo. Então ele foi realmente sujo. Do outro lado, entra o nosso querido Houston Texans, que semana após semana eu venho falando isso. Quando é um adversário nivelado por cima, eles jogam bem e ganham por 3 pontos. Quando é adversário nivelado por baixo, eles jogam mal e vencem por 3 pontos. Enfrentaram o Mac Jones, a defesa fez o seu trabalho, parou o Mac Jones do jeito que podia, mas ainda assim deixou a equipe de Jacksonville prosseguir no campo, progredir no caso, e pontuar. O ataque de Houston não teve nada excepcional, a não ser o Nico Collins fazendo uma partida interessante. Também tivemos um Joe Mixon chamando bastante atenção, principalmente em termos de progressão do campo. Mas assim, em termos gerais, foi um ataque anêmico, tá? Foi um ataque bem fraco, foi um ataque que
faltou muita coisa, mas novamente tem o W, tem a vitória, tem o win, e com isso vai seguindo também a passos médios, né? Nem passos curtos, nem passos largos para os playoffs, até porque essa divisão é uma bagunça e eles vão ganhar essa divisão com certeza. Dito isso tudo, vamos para o próximo jogo. Pittsburgh Steelers 44-38 Cincinnati Bengals, um tiroteio maluco, um jogo onde cara, eu não sei nem por onde começar. Mas eu queria primeiro, então, começar por essa defesa de Cincinnati. Como essa defesa é ruim. Como essa defesa é terrível. Como essa defesa ela não consegue fazer absolutamente nada. E por que eu digo isso? Porque o nosso querido... esqueci o nome dele. Russell Wilson. Nosso querido Russell Wilson, ele simplesmente fez um jogo onde ele passou de 400 jardas. Se eu não me engano, foi o segundo jogo onde ele tem mais jardas na carreira. Passou para TD até cansar. Encontrou todos os seus recebedores possíveis em campo. Teve tempo para fazer isso. Sempre tinha um recebedor livre porque a marcação do Cincinnati Bengals é falha. E, cara, é incrível como esse time de Cincinnati é desequilibrado. Porque assim, eu tô falando mal dessa defesa. Aí do outro lado, você vai se perguntar, beleza, mas o ataque mete 38 pontos porque esse ataque é muito bom. O Joe Burrow, de novo, tem um jogo excepcional. Tem um jogo histórico para ele, né? E, de novo, ele perde porque tem uma defesa terrível. Tem uma defesa patética. Tem uma defesa pífia, né? Como diz o outro. Então, assim, cara, é bizarro, sabe? É bizarro, é bizarro. É muito bizarro como esse time joga bem ofensivamente, mas joga mal defensivamente. E isso causa um problema dentro do próprio time, porque o Zac Taylor, ele não tem o que fazer. Na verdade, ele tem que fazer, ele tem que ser demitido, né? Não tem mais jeito. O time, assim, corroeu, esse time tá corroído. E aí, o Pittsburgh não tem nada a ver com isso, o Mike Tomlin tão pouco. O Mike Tomlin para mais uma temporada onde ele vai terminar positivo. Nunca terminou de maneira negativa, ou seja, nunca terminou com mais derrotas do que vitórias, sempre mais vitórias do que derrotas. E é isso. E novamente é mais um time que tá indo a passos. Esses já são passos largos para os playoffs, tá? Praticamente se garantiu nos playoffs, a não ser que aconteça uma bizarrice, uma sequência de lesões, ou por algum motivo esse time comece a perder e decaia. Mas tudo indica que esse time, que é muito equilibrado, diferente do Bengals, esse time de Pittsburgh é muito equilibrado, é um time que tem uma defesa muito boa, que tem um ataque que encaixou muito bem, vai para os playoffs e vai causar problemas nos playoffs, tá? É isso. Dito isso, vamos para o próximo jogo. Tennessee Titans 19-42 Washington Commanders. Um jogo onde o Will Levis, ele jogou bem, dentro do possível. É isso. Não foi um jogo onde foi excepcional, mas também não foi um jogo catastrófico. Jogou melhor que muitos quarterbacks na semana, inclusive quarterbacks que venceram, tá? Mas ainda assim, não foi lá aquelas mil maravilhas. Do outro lado, a gente tem um Washington Commanders que vem com um ataque fulminante, uma defesa boa, um time que tem um equilíbrio, não vou dizer perfeito, mas é um equilíbrio médio. Porque assim, é um time que vai ser facilmente batido por um time mais forte, mas é um time que bate e domina as equipes mais fracas. J.D. Daniels com 4 passos para TD, passando bola para todos os recebedores praticamente também, encontrando todo mundo, fazendo as leituras progressivas corretas, uma linha ofensiva dominante, onde o jogo terrestre com Brian Robinson funciona de novo. A defesa causou problemas para o Levis, mesmo falando que ele jogou bem, ele teve problemas. Esse time de Tennessee é um time muito fraco, um time que está claramente no rebuild. O Bryce Callahan vai ter trabalho, o Bryce Callahan precisa de um quarterback, e é isso. Não tem muita coisa para dizer sobre esse jogo, tá? Basicamente é isso, teve um domínio da equipe de Washington e esse domínio se prevaleceu durante o jogo inteiro. E aí a gente vai para a segunda perna de jogos, onde teve jogo interessante, teve jogo legal, mas primeiro eu quero falar sobre Los Angeles Rams 21, 14 New Orleans Saints, um jogo ruim. É isso, não foi um jogo defensivo. Quando eu falo que as defesas jogam bem, as defesas realmente jogam bem. Mas nesse jogo aqui, nem as defesas jogaram tão bem. Foi um jogo onde os ataques simplesmente não renderam.
A gente viu um Derek Carr muito ruim. A gente viu um Matt Stafford impreciso. E a gente viu Karen Williams jogando bem. E o Alvin Kamara também jogando bem, fazendo o que podia, né? Então, assim, foi um jogo onde, basicamente, os dois times buscaram o jogo terrestre, tiveram que ir pelo jogo terrestre, porque o jogo aéreo não estava entrando, não estava funcionando, não rendia. E aí eu prefiro não me estender muito aqui, porque esse jogo não foi tão bom assim, não foi um jogo interessante, não foi um jogo legal. Foi um jogo muito problemático para os dois ataques, sabe? Mesmo que a gente tenha ali Cooper Kupp, que a gente tenha o Pucanacua, e são dois caras que a gente quer ver jogar, mas eles não jogaram bem, não fizeram quase nada, e isso causa um problema para o ataque do Rams. Bom, próximo jogo, Philadelphia Eagles 24, 19, Baltimore Ravens. Um jogo onde o jogo terrestre dos dois times fez a diferença. De um lado, Derrick Henry foi parado pelo front seven do Philadelphia Eagles. Cara, a defesa do Eagles jogou muito bem. Uma defesa dominante. A gente viu até o Cooper DeJean, que é um corner, barra safety, barra nickel, né? Ele é um defensive back nato. Ele usa o nome de defensive back na sua essência. Ele pode jogar em todas as posições que um DB joga. E ele, cara, ele conseguiu dar um tackle de manual, sabe? Ele pegou o manual de como dar um tackle, leu e falou assim: é isso que eu tenho que fazer no Derrick Henry. E ele fez, né? Ele levantou o Derrick Henry, tirou o Derrick Henry do chão de uma maneira maravilhosa, sabe? E não foi só isso, né? A gente viu o Zac Baun de novo fazendo uma ótima partida. A gente viu um time de Filadélfia tendo problemas ofensivos inicialmente e depois o plano de jogo foi mudado. Isso a gente tem que bater palma no Sirianni, que às vezes a gente fala mal dele, né? Mas nessa partida em si, ele realmente fez o seu trabalho. Ele realmente fez com que o ataque funcionasse. Ele percebeu que o Saquon Barkley não estava jogando bem, que o jogo terrestre estava sendo parado. Ele mudou o plano de jogo, botando o Jalen Hurts em opções de option, né? Fazendo um option direto ali, assim como trabalhou em passes curtos e médios para poder fazer com que essa defesa de Baltimore se estressasse e ficasse perdida nas suas leituras, não conseguisse identificar o que seria, né? E aí automaticamente abriu o espaço para o Saquon Barkley melhorar o seu jogo. Então assim, ele começa tendo um jogo ruim e vai evoluindo durante a partida conforme esse ataque começa a ter um novo play calling, começa a ter umas novas chamadas, começa a alterar o seu sistema. Algo que não aconteceu do lado de Baltimore, que manteve seu padrão ofensivo, manteve as suas jogadas. Um Lamar Jackson que fez uma partida boa até, não foi uma partida ruim, mas foi impreciso em momentos que não podia, mandou alguns overthrows que não podiam, principalmente em situações de segunda média, terceira média, né? E aí isso causa o quê? Um turnover, um three out, desculpa, e aí automaticamente passa a bola para o seu adversário em punch. Mas a gente também teve turnover and downs, e aí, cara, isso vai culminando em problemas, isso vai causando problemas, isso vai fazendo com que você perca o jogo, e foi o que aconteceu no final, com Baltimore jogando no final praticamente para tentar um TD, o que conseguiu ali faltando 3 segundos praticamente, o Mark Andrews tendo que ir para um sidekick que não serviu de nada, né? E é isso, o resultado foi esse. E aí, para finalizar, último jogo deste domingo, Buccaneers 26, Carolina Panthers 23, um jogo que foi pro overtime. E antes que eu fale qualquer coisa, McLaughlin no overtime ele teve o seu momento do inferno ao céu, né? Normalmente a gente vê do céu ao inferno, mas nesse caso é do inferno ao céu, literalmente tendo um jogo, tendo chute que foi para fora, não conseguindo entrar no Y. Parecia que iria dar tudo errado, que o Carolina Panthers iria vencer, mas o Carolina Panthers ele faz de tudo para perder, né? E aí rola um fumble no final do jogo, acho que foi o Chuba Hubbard, se eu não me engano, ele sofre um fumble e aí o ataque de Tampa volta. O Baker Mayfield, que fez uma partida
sólida, né? Não fez nada mirabolante, mas foi clutch no final, jogou bem no final. Na verdade, assim, pra ser bem sincero, ele teve uma partida oscilante, tá? Eu disse uma partida sólida, mas foi oscilante porque teve momentos dele que foram bem ruins, ele teve as interceptações que ele sempre tem, mas teve aqueles momentos ruins e momentos bons, que acaba sendo um jogo sólido dele, né, que a gente já sabe, mas o final dele foi bem clutch, o final dele foi bem decisivo, deixou o McLaughlin em posição de chute, e McLaughlin vai lá, chuta e vence a partida para Buccaneers. Tampa que vence, e aí do outro lado a gente tem o Bryce Young que jogou bem, tá? O Bryce Young que fez uma partida muito boa, mesmo que tenha perdido. Cara, o Bryce Young, desde que ele virou banco, voltou à titularidade, ele vem jogando bem, vem sendo um quarterback bem melhor, vem tendo uma tranquilidade, vem trabalhando seus recebedores e principalmente vem mostrando que ele pode ser realmente o quarterback do futuro de Carolina, né? Aí vai do Canales, porque o Canales foi contratado exatamente para isso, para ser o cara que fizesse com que o Bryce Young evoluísse e fizesse o trabalho que ele fez com o Geno Smith lá em Seattle e agora e também em Tampa, né, com o Baker, e agora com o Bryce Young de reencontrar o seu futebol americano. O Bryce Young que não teve um grande futebol americano na NFL, mas teve no college football, tá? Dito isso tudo, antes de encerrar, eu só queria dizer novamente para você curtir, comentar e compartilhar. E é isso, galerinha. Até uma próxima. Tchau, tchau.